Mas vamos à manchete principal, Banco Master, esse é o assunto dessa quarta-feira. Essas informações hoje divulgadas exclusivamente aqui pelo UOL, esse levantamento feito pelo UOL, justamente falando que muita coisa foi comprada, muitos bens foram comprados enquanto o Banco Master quebrava. A gente está vendo aí essa imagem, por exemplo, olha, essa imagem de uma das mansões, por exemplo. Uma mansão em Miami, comprada em janeiro de 2025 por 85 milhões de dólares, 460 milhões de reais. Segundo o levantamento feito pelo UOL, foram 2 bilhões de reais em mansões, apartamentos, jatinhos comprados pelo banqueiro Daniel Vorcaro e por empresas ligadas a ele, enquanto o Banco Master estava falindo, estava quebrando, antes mesmo de ele ser liquidado. Essa é uma reportagem da Amanda Rossi, Pedro Canário e Natália Portinari, nossa colunista, que já está conosco ao vivo aqui no nosso All News, para que a gente traga mais essa apuração, mais esse levantamento. Olá, Nath, bom dia para você, seja bem-vinda. Oi, Fabiola, bom dia. É muito impressionante quando a gente vê as imagens aí das mansões, dos apartamentos e a quantidade de bens, dinheiro sendo gasto enquanto o banco quebrava. O que vocês trazem de levantamento de números e de bens nessa reportagem, Natália? Então, acho que é importante a gente destacar, né, qual é a relevância de olhar para essas aquisições que estavam sendo feitas por essas empresas ligadas ao Daniel Vorcaro, dono do Master. Porque a gente está falando aí do que a PF está investigando, que são duas fraudes, uma de 12,2 bilhões com o BRB, o Banco de Brasília, e outra de 11,5 bilhões com fundos ligados à REAG, né, aquela gestora que também está sendo investigada por suspeita de envolvimento com o PCC e lavagem de dinheiro para o crime organizado. Então, quando a gente fala desse volume de dinheiro, é um volume de dinheiro que estava saindo desses fundos e dessas empresas e indo para algum lugar, né? E o que os investigadores querem descobrir é o quanto de dinheiro foi desviado, de fato, em benefício do Vorcaro e dos diretores do Master. Então, o quanto desse dinheiro que as pessoas investiam ali nos CDBs, né, achando que iam ter um retorno daquilo, iam, de fato, para essas empresas e para o patrimônio pessoal, né, desses gestores. Porque é um volume que é desproporcional, inclusive em relação ao volume do banco, né? Era um banco pequeno, assim, em relação a grandes bancos. Se você for olhar grandes instituições bancárias, o volume de rendimento do Master não ficaria assim no top 10 bancos do Brasil, né? Ele era um banco que tinha um rendimento muito bom, mas que quando o Vorcaro ele andava pela Faria Lima ali ostentando esses bens e comprando essas mansões e andando com um jatinho que em 2025 as pessoas ficaram sabendo, né, tá no nosso levantamento, que ele estava com um jatinho de 583 milhões de reais, né, possivelmente a aeronave mais cara adquirida aí no Brasil nos últimos anos, a aeronave particular, né, claro. Então, assim, são bens que chamavam muito a atenção, inclusive de banqueiros, e que olhavam para isso pensando, peraí, deve ter alguma coisa errada aí, né? Isso começou a chamar a atenção e agora os investigadores estão olhando para isso também. Então, por isso que a gente se deu o trabalho de fazer esse levantamento, olhando aí para essas casas, né? Casas em Miami, casas em Brasília, casas em São Paulo, apartamentos de luxo aí na região do Itaim, da Faria Lima, enfim, são diversos bens aí que dá essa soma aí de 2 bi que a gente colocou na reportagem. É isso. Natália, e eles já se pronunciaram? Tem aí a resposta deles, não? A gente não teve uma resposta da defesa do Vorcaro, a gente procura eles desde dezembro para explicar essas aquisições, para tentar entender de onde veio o dinheiro que essas empresas estavam gastando, né? Acho que essa é a questão principal, porque são empresas que não estão no nome dele, a maioria delas, algumas estão, mas a maioria não está, a maioria está ligada a fundos e sociedades anônimas, que é um mecanismo aí, né, que os super ricos, os ultra ricos usam de fato para adquirir patrimônio, que é colocar o dinheiro em fundos em SAs, né? A gente sabe. Então, eles têm como se desvincular, né, disso, e aí a gente tem que fazer um cruzamento para entender quem está gerindo esse patrimônio. Então, o que a gente olhou foi quem são os presidentes dessas empresas, quem são os diretores, quem são os
ex-sócios, para tentar encontrar as ligações, aí os rastros, né, que mostrem que esse era dinheiro do Master, né, que estava indo para essas aquisições. A gente olha na reportagem a quantidade e a lista dos bens, né? São ali extravagâncias cometidas por Vorcaro, muito rico e gastando milhões. Além da lista dos bens, tem casa em Trancoso, tem aí, ó, por exemplo, ó, esse 583 milhões e 500 mil reais numa aeronave, aí tem 460 milhões numa casa em Miami, 300 milhões numa casa em Trancoso, além de outras aeronaves que ele comprou, apartamentos também em São Paulo e outros lugares. E a reportagem também fala outros investimentos feitos por Vorcaro, por exemplo, em time de futebol, né? Esse também é um assunto, ele comprou, né, um time de futebol, começou a participar, né, de um time de futebol em Minas Gerais, e isso também chama atenção nesses gastos feitos por Vorcaro durante esse período. Muito obrigada, Natália. Bom trabalho para você. Obrigada, Fabíola. Bom dia para vocês. Vamos lá, Sakamoto. A gente vai falar agora sobre isso do Banco Master, depois a gente volta. A gente tem participação também de economista, jurista, para a gente tratar de outros casos envolvendo o Banco Master. Mais especificamente sobre esse levantamento feito hoje pela reportagem do UOL, falando sobre esses gastos enquanto o banco quebrava e estava sendo preparado para ser liquidado. O que essa informação traz de preocupação ou abre brechas para investigações? Fabíola, o Banco Master e o Daniel Vorcaro criaram um programa novo, Meu Luxo, Sua Dívida. Né? Ou seja, né, é uma espécie de uma bolsa banqueiro que retira, coleta dinheiro da sociedade, né, de indivíduos, empresas, da sociedade de uma maneira geral, para garantir o luxo desse pessoal. E tudo acontece, né, como bem colocou a Natália, no momento em que já estava claro que o Banco Master era uma comédia, né, na Faria Lima, no mercado. Apesar de gente no mercado ter continuado vendendo CDBs podres, né, era claro que o Banco Master era insustentável. E aí ele foi arregimentando luxo. A Natália, ela falou, e parabéns para a Natália, para a Amanda e para o Pedro pela apuração, ela colocou com relação ao dinheiro dos CDBs, né? Ou seja, o Banco Master vendia os CDBs com promessas de retorno mirabolante, e aí com isso, com esse dinheiro, né, enquanto isso ia comprando esses luxos, mansões, jatinho, festas caras e tudo isso mais. Mas não foi apenas o CDB. E eu coloquei numa análise que eu publiquei agora de manhã, que foi também dinheiro de aposentado. Dinheiro de aposentado, ou seja, o aposentado no Brasil não tem um dia de sossego. Uma hora é o INSS, outra hora é o Banco Master. Por quê? O que aconteceu? Né? O Banco Master, ele captou dinheiro de fundo de pensão, ou seja, de aposentadoria de servidores públicos, em estados como Rio de Janeiro, como Amapá, cidades, prefeituras, São Roque, entre tantas outras. E aí captou esse dinheiro, e era dinheiro a títulos podres, e o pessoal agora ficou sem haver navio. Né? A Rio Previdência, que cuida de aposentadoria de professor, gari, enfermeiro, né? Todo o pessoal que principalmente do andar de baixo, né? Perdeu 1 bilhão, quase 1 bilhão. O Tribunal de Contas do Estado fala até de 2,6 bilhões no caso do Banco Master. No Amapá, foram 400 milhões perdidos de fundos de previdência, ou seja, de dinheiro de aposentadoria, dinheiro de pensão e de aposentadoria que foi para o ralo. Enquanto isso, Daniel Vorcaro conseguia arregimentar, amealhar um patrimônio de luxo, de ostentação, que ele postava, inclusive, nas redes sociais. E o mais doido é que toda essa história do dinheiro que sumiu no caso da Previdência, tem muita gente hoje que está defendendo o quê? Que a União pague o buraco deixado nesses fundos de previdência dos servidores. Entre outras palavras, meus impostos, seus impostos, nossos impostos. Sim. Faça o seguinte, uma experiência. Abra a matéria da Amanda, da Natália e do Pedro, vê as fotos disso com essa ideia na cabeça. Olha, talvez é a gente que tenha que arcar com prejuízo. E pode sentir raiva. Aliás, sentir raiva agora é humano, né? E tem mais um ponto, Fabíola, antes de terminar. Mas não dá para pegar o patrimônio do Daniel Vorcaro e do Banco Master e cobrir parte desse prejuízo? Pois bem, essa era a ideia. Né? Porque até 250 mil reais
de investimento, o Fundo Garantidor de Crédito vai cobrir. São 40 bilhões. O resto, com valores maiores, não vai ser. Vai esperar a liquidação do banco, venda de patrimônio. E o Banco Central já estava orientando para vender o patrimônio. Porém, entrou em cena o Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União mandou fazer uma investigação, uma inspeção no Banco Central, para ver se tinha feito tudo direitinho no caso do Banco Master, coisa que quem entende do assunto está olhando para isso e falando, mas que bizonho, que bizarro. Isso aqui é defesa política do Banco Master. Né? E o próprio TCU falou que pode vir a bloquear eventuais vendas de patrimônio e bens do Banco Master ou do seu controlador. Né? Ou seja, defendendo os interesses. E por que tudo isso? Gente, o Banco Master é o banco do Centrão. Tem muita gente envolvida. Nesse escândalo do Banco Master, no final das contas, você tem governadores, tem prefeito, tem senador, tem deputado, né? Envolveu o STF, o Toffoli nesse caso. A esposa do Alexandre de Moraes tem um contrato multimilionário com o Banco Master, e o próprio Alexandre de Moraes foi acusado de eventualmente estar fazendo lobby a favor do banco, né? O que precisa ser analisado e investigado com seriedade. Então, ou seja, o Banco Master tem muita gente. E se o Daniel Vorcaro começar a cantar que nem passarinho, o que ele pode fazer caso ele seja preso e fique sem dinheiro, né? Esse povo aí, né, do superluxo, quando fica sem dinheiro, grita que nem uma ave. Então, aí muita gente vai rodar. O cantar e o piar da delação de Daniel Vorcaro é capaz de implodir o sistema. E é por isso que tem tanta gente defendendo que ele fique quietinho e com dinheiro no bolso. Gostei.